estamos aqui na Igreja Central de Blumenau e queremos agradecer a você que nos assiste pelo YouTube, que nos assiste pelo Facebook. É uma alegria ter a sua companhia. Nesse mês de julho, nós teremos os nossos domingos especiais, teremos pregadores especiais. Teremos aqui vários pastores que passaram pela Igreja Central de Blumenau. E neste domingo agora, neste momento, nesta hora, daqui a pouquinho ou melhor, vai estar pregando para nós o pastor Marco Bueno. Pastor Marco Bueno foi pastor desta igreja, a Igreja Central de Blumenau, e atualmente ele é pastor, secretário da Associação Mineira Leste. Obviamente o nome já diz, fica no leste de Minas Gerais. O nosso desejo é que você acompanhe conosco todos os domingos. No domingo que vem, próximo domingo, vai estar conosco o pastor Fábio Correia. Pastor Fábio Correia, ele é líder do Ministério Pessoal e Escola Sabatina da União Sul Brasileira. Deus abençoe você, tenhamos uma ótima programação, um lindo culto para a glória do Senhor. Feche os seus olhos para orarmos ao Senhor. Querido Deus, nosso amado Pai, queremos louvar o nome do Senhor e te agradecer pela oportunidade que temos de nos reunirmos para estudarmos a Bíblia, a palavra do Senhor. Pastor Marco Bueno agora vai abrir a Bíblia, a tua palavra, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para trazer uma mensagem para falar ao nosso coração. Cuida de cada um de nós, te pedimos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração. Eu quero deixar aqui uma saudação muito especial aos queridos irmãos lá de Blumenau. Fica o meu carinho e a minha saudade com vocês. Mesmo estando em Minas Gerais, eu não consigo esquecer os anos que passei com vocês, pastoreando vocês. E agora é uma oportunidade, uma alegria poder trazer uma mensagem de reflexão para cada um de vocês nesse culto especial. Vocês sabem que existe uma ideia na história, defendida por alguns historiadores, que apontam que a história é cíclica. Ou seja, fatos que aconteceram no passado vão voltar a acontecer em algum momento da história, claro, dentro de um outro contexto, dentro de uma outra esfera, mas os princípios são os mesmos. E eu comecei a procurar na Bíblia algo que pudesse nos remeter ao momento em que nós estamos vivendo agora. E eu encontrei. Encontrei lá em Números, capítulo 21. Imagine que já havia passado muita água debaixo da ponte. Imagine que Deus já havia feito grandes milagres por Israel. Já havia tirado o povo de Israel lá do Egito, havia atravessado o Mar Vermelho, já havia se revelado também toda a sua vontade através dos 10 mandamentos ao seu povo. Imagine que Arão já havia realizado muitas cerimônias, já havia falecido. A sua irmã Miriam também já havia falecido. O povo já havia experimentado maná muitas e muitas e muitas vezes. Imagine que existia já uma história, uma afinidade entre Deus e o povo de Israel. E o povo de Israel sabia exatamente tudo aquilo que Deus podia fazer. Essa história, registrada no capítulo 21 de Números, em especial, começa mostrando uma vitória do povo de Israel. Deus havia dado uma grande vitória dentro lá das terras de Canaã, em cima de um povo que já vivia naquela região. Foi uma vitória que Israel pediu e Deus concedeu. Só que a partir do verso 4, nós começamos a encontrar aquilo que parece ser um contraste daquilo que Deus havia dado a Israel e aquilo que Israel agora devolvia para Deus em gratidão. Números capítulo 21, verso 4 em diante, o texto diz assim: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água,
e nós detestamos essa comida miserável. Que contraste, né? Deus havia acabado de dar uma vitória em uma guerra em que Israel sobrou, e agora, de repente, o povo de Israel, diante de uma crise, começa a reclamar de Deus, inclusive chamando o maná como uma comida miserável, de uma comida miserável. Você percebe que muitas vezes o ser humano não devolve para Deus aquilo que Deus merece. Nós enxergamos Deus atuando em nossas vidas de uma forma tremenda, através de coisas visíveis e coisas invisíveis. E é curioso porque muitas vezes, mesmo diante das bênçãos de Deus, nós acabamos reclamando, nós menosprezamos aquilo que Deus nos deu, comparamos aquilo à sorte e a qualquer outra coisa menos a providência divina. Deus não se agrada disso. Deus não aceita a ingratidão. Aliás, algumas das grandes brigas e algumas das formas ou alguns dos momentos mais críticos onde Israel foi disciplinado por Deus foi exatamente por esse motivo. Israel começava a dar crédito a outros deuses de milagres que o Senhor havia dado. Ingratidão. E exatamente porque Deus não tolera isso, ele resolveu agir. E ele acabou enviando para o acampamento de Israel uma quantidade enorme de uma praga que começou a destruir a vida dos que estavam ali. E isso está registrado. Ainda no livro de Números, capítulo 21, vamos ler a partir do verso 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Era uma forma de Deus chamar a atenção de que alguma coisa estava errada nesse relacionamento. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo que o Senhor tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Moisés intercedeu pelo povo. Existe alguma relação entre aquilo que aconteceu naquela época e aquilo que nós vivemos hoje. Deus havia deixado muito claro qual era a sua vontade. A sua vontade era ser o provedor desse povo. Ele queria dar o alimento necessário, queria dar o calor necessário, queria ser o guia, queria ser o Deus, queria ser o número 1 da existência desse povo. Deus deixou leis que precisariam ser obedecidas. Sigam as minhas leis e vocês vão estar respeitando o meu nome. Quando vocês me obedecerem, vocês vão estar transmitindo nas entrelinhas a ideia de que eu sou importante para vocês. E sou tão importante que vocês me obedecem. Agora aconteceu que o povo desprezou aquilo que Deus havia dado. E achou que as comidas do Egito, o alimento do Egito, talvez fosse melhor. Aliás, essa não foi a primeira vez que Israel fez isso. Outras vezes eles já haviam se rebelado contra Deus. Reclamado da falta de água, do sabor do maná, da necessidade de ter as iguarias lá do Egito, a necessidade de comerem carne. E Deus mais uma vez começa a disciplinar o seu povo. Já que o povo não amava a Deus, Deus precisava mostrar que Deus é o Senhor de todas as coisas e o Senhor da verdade. Então Deus acabou mandando uma quantidade enorme de serpentes e elas foram lá e começaram a picar, a morder. E a quantidade de pessoas que morreram ali foi muito grande. O povo reclamou com Moisés: nós pecamos, nós erramos. Eles entenderam no que haviam errado. E agora Moisés, como sempre, intercede pelo povo de Israel. E Deus então dá uma ordem a Moisés: ok, vamos resolver esse problema então.
Verso 8, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto em um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Construa aí uma serpente de bronze, coloque ela bem alta, num lugar de destaque. E todo aquele que olhar para essa serpente vai conseguir sobreviver. Alguns olharam para essa receita do grande médico e disseram: não existe lógica aqui. Como eu posso ser salvo simplesmente olhando para algo? Mas na verdade, aquela forma de salvação representa aquilo que para nós hoje compreendemos bem, é a graça. Eles não tinham que fazer um tratamento especial, não tinha que tomar ervas, não tinha nada. Era simplesmente olhar e aceitar a graça de Cristo. Aquele que olhasse para a graça, aceitasse a graça pela fé, olhando para Cristo, seria salvo. E talvez você se pergunte: mas espera aí, o que isso tem a ver com o atual momento que nós vivemos? Vocês se lembram que lá no comecinho da Bíblia, Deus havia orientado o povo de Israel de que alguns alimentos deveriam ser evitados, porque esses alimentos eram alimentos que não eram saudáveis, que nos fariam mal? Pois há um momento na história desse mundo em que o homem acha que sabe mais do que Deus. E quando ele acha que sabe mais do que Deus, e ele começa a seguir a sua vontade e os seus caminhos, ele precisa se preparar, porque nós vamos ter problemas aí. Na verdade, o Covid-19, ou a coronavírus, como nós estamos conhecendo hoje, ela nasceu lá na China. Alguns dizem: comeram os morcegos e lá. Na verdade, não se sabe direito de onde veio. Existem algumas certezas e muitas incertezas. Uma das certezas é que surgiu na China. E uma outra certeza é que, de alguma forma, alguns animais silvestres estavam portando esse vírus. E aí se menciona a questão do morcego, ou de outros animais silvestres que estavam ali. Inclusive chegaram a um mercado onde se vendia frutos do mar. Nós não sabemos se isso veio pelo fato deles comerem ali ou não, mas o fato é que aquelas pessoas naquela região comem esse tipo de alimento. Culturalmente é aceito, e eles comem, faz parte da realidade deles. E a partir do momento em que eles começaram a se aproximar desses animais, começaram a tratar, a procriar esses animais, a caçar esses animais, eles começaram a estar mais perto desse vírus que hoje se tornou um vírus mortal espalhado em todo o mundo. Quando nós desobedecemos a Deus e achamos que sabemos mais do que Deus, nós precisamos estar prontos para colher as consequências dos nossos atos. Mas o curioso é que, da mesma forma que Deus pediu que Moisés levantasse lá uma serpente que representava Cristo e fazia desse a única oportunidade, a única chance de salvação, o Senhor se apresenta a nós hoje e diz o seguinte: apesar de vocês terem me desobedecido, apesar de vocês terem feito coisas que eu pedi que não fizessem, apesar de vocês moralmente estarem contaminados, olhem para mim e eu vou resolver esse problema. Queridos irmãos, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo algumas crises. Não é apenas uma crise. Na verdade, eu enxergo aí pelo menos 3 momentos ou 3 crises que convivem ou vêm na sequência cada vez mais forte. A primeira delas, claro, é a crise da saúde. E nós já vemos pessoas morrendo, pessoas sendo hospitalizadas, o sistema de saúde entrando em colapso. Quantas e quantas e quantas pessoas morreram vítimas do Covid-19? Só que nós temos uma segunda crise que já vem junto dessa primeira, que é a crise econômica, a crise financeira. Queridos irmãos, provavelmente nunca
o povo de Deus nessa terra como igreja passou por um momento tão delicado quanto esse que nós estamos vivendo. E isso não é um triste privilégio de alguns campos, de algumas regiões, isso é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro. Hoje a igreja está sendo ameaçada pela falta de recursos. Isso significa nós não termos a igreja estabelecida com pastores trabalhando à frente e cuidando das suas ovelhas. Vocês já devem ter visto em muitos lugares que nos últimos dias os pequenos grupos fariam a diferença, que os irmãos seriam privados de seus pastores, que eles não conseguiriam chegar às suas igrejas para congregarem. Eu não acho que nós estamos vivendo esse momento ainda, mas eu acredito de verdade que Deus está dando uma oportunidade da igreja fazer uma espécie de estágio. Nós somos trainees na situação que certamente no futuro virá e virá com força. A igreja precisa aproveitar esse momento de crise como um momento especial onde será possível aprender a sobreviver através da fé. Muitos irmãos daqui a pouco não vão ter o que comer, já acontece isso. E não é uma questão de falta de fidelidade, os irmãos não estão sendo fiéis. Eles vão ser fiéis com o quê se eles não têm renda? Se a renda caiu? Em especial, eu acredito que vocês dessa região estão passando por alguns momentos difíceis. E a Igreja Central mais ainda, nós temos muitos profissionais liberais aí. Eu imagino a angústia desses irmãos sem saber como pagar o salário dos seus funcionários. Eu imagino os consultórios relativamente vazios, as fábricas parando. Isso vai afetar de uma forma geral toda uma sociedade, nós estamos dentro dela. Olhe para Deus, caminhe pela fé. E aí nós vemos numa terceira onda, numa terceira crise, que é uma crise política, onde os homens começam a todo custo lutarem pelo poder. Alguns imaginam que a solução é por esse caminho, outros que é por um outro caminho, mas o que me parece, na verdade, é que todos querem obter um ganho político para funções ou situações políticas que envolvem eleições que estarão acontecendo talvez esse ano e nos próximos anos. Você percebe como o nosso Brasil está numa situação vulnerável? Você percebe como o nosso mundo hoje caminha à beira de um colapso? E não precisou muita coisa. Um negocinho tão pequeno quanto o vírus fez um estrago tão grande. Quantas vidas! Quando nós olhamos para essa realidade, quando nós enxergamos que nós estamos colhendo o fruto da nossa desobediência, é a oportunidade que nós temos de cair aos pés de Cristo, como Israel fez, e reconhecer que o Senhor é soberano e conhece todas as coisas, que é importante caminhar pela fé, que nós não podemos andar sozinhos, que nós não podemos viver sozinhos, isolados de Deus. Nos últimos momentos da história desse mundo, nós podemos interceder por pessoas que amamos. Podemos interceder pelos filhos, podemos interceder pelos amigos, parentes, pais, familiares, mas na verdade o que conta mesmo é a sua experiência pessoal com Deus. O que conta de verdade é o seu joelho no chão, é o seu clamor, é a sua busca do Senhor. Deus está permitindo que seu povo seja afligido hoje, para que ele possa amanhã estar preparado para uma guerra muito maior. Lembra da ideia da história como sendo cíclica? Para Israel, o caminho era olhar para aquela serpente que representava Cristo. Basta olhar, basta aceitar, movidos pelo arrependimento.
Não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da dificuldade, não importa a dificuldade material, o problema de saúde. O que importa de verdade é onde estão seus olhos. Se seus olhos estiverem em Cristo Jesus, certamente você colherá o resultado do perdão e do caminhar pela fé. Queridos irmãos, estamos longe. Minha família está muito longe de vocês. Nós estamos em Governador Valadares. É muitos quilômetros. Mas eu quero que vocês saibam de coração que nós estamos orando por vocês. Eu tenho colocado em minhas orações todos os irmãos desse distrito, dessa igreja querida central de Blumenau, das igrejas ali de Blumenau, do campo da Norte Catarinense, da União Sul. Saibam que nós estamos ligados, apesar da distância, pelo coração, pela lembrança, pelos bons momentos que passei aí, pelo carinho que sentimos por vocês, mas principalmente pela mesma fé que nos possibilita a vitória em Cristo Jesus. Quando estive entre vocês, eu tinha a missão de ajudá-los, a prepará-los, a estar com vocês em momentos difíceis que vocês estavam enfrentando ali. E foram inúmeras situações. Hoje vocês vivem um momento difícil, como nós aqui em um outro campo, mas nós precisamos olhar para Cristo. Peço que vocês continuem orando por nós, porque nós já estamos orando por vocês. Que Deus abençoe, que Deus nos traga paz, que Deus nos traga tranquilidade e que a graça de Cristo possa fazer a diferença na sua vida. Um grande abraço.